Estamos de volta com o nosso programa Doutor Me Consulta. Você que acabou de ligar a televisão agora, o nosso programa leva para você muita informação sobre saúde e bem-estar. E eu quero te dar uma super dica. E a minha dica de saúde é: beba água. Parece ser uma dica simples, mas, gente, beber água é muito importante para o nosso organismo. Principalmente para a gente que mora aqui em Boa Vista, que nós temos um clima muito quente. Então, é importante a gente estar sempre se mantendo hidratado. Não fique muitas horas sem beber água, então leve sempre consigo a sua garrafinha com água do lado. E, gente, eu quero dar boas-vindas à nefropediatra, a doutora Enaira Rocha, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Gente, a gente vai falar hoje sobre nefrologia. Né? Isso, nefrologia pediátrica. Exatamente. Doutora, explica pra gente o que é a nefrologia pediátrica. Então, na verdade, a nefrologia pediátrica é uma área da medicina, né, dentro da pediatria. Então, a nefrologia, ela é uma especialidade relacionada às doenças do trato urinário. Então, vai envolver as doenças do rim, bexiga, ureter. Na criança, a gente acompanha também a parte de pressão alta. Então, a gente junta isso com a pediatria, né? Então, a nefrologia pediátrica é a especialidade que vai avaliar todas essas doenças dentro da pediatria, então só com a criança. E doutora, como é que o pai e uma mãe, ela pode identificar, né, esses sintomas, descobrir que tem algo de errado com a criança? Assim, uma boa parte das doenças renais, elas são mais silenciosas, né? A gente costuma dizer que a doença do rim, ela é silenciosa. Mas tem algumas coisinhas que às vezes no dia a dia a gente consegue perceber que podem ser sinais de alerta de que pode estar acontecendo alguma coisa ali no rim. Então, o principal, que é o mais comum de acontecer, são alterações relacionadas ao hábito urinário, né? Então, doenças que geralmente vão estar relacionadas à bexiga e que daí podem comprometer o funcionamento do rim ao longo do tempo. Então, a gente tem uma frequência muito grande de idas ao banheiro. Então, aquela criança que a cada meia hora, 20 minutos está precisando fazer xixi. A criança que tem urgência de urinar, então, quando dá vontade, ela não consegue segurar. Tem que sair correndo e ir no banheiro, ou então escapa um pouco de xixi na roupa. Então, isso é um índice de que ela está com algum problema. Isso é um sinal de que alguma coisa ali na bexiga não tá legal, né? Então, o normal da nossa bexiga é a gente fazer xixi mais ou menos a cada 2 a 3 horas, em média. Então, a criança que faz xixi muito mais frequente do que isso, né? A cada 20, 30 minutos, a cada 1 hora tá precisando fazer xixi. Pode falar. Desculpa. Doutora, e se fosse o contrário? A mãe e o pai observam que a criança está demorando para ir ao banheiro. Isso também daí é um outro sinal de alerta, né? Então, sempre que fugir desse padrão de 2 a 3 horas entre um xixi e outro, isso durante o dia, né? Não no xixi da noite. Mas durante o dia, sempre que fugir desse padrão, pode estar acontecendo alguma coisa. Então, ou porque está fazendo muito frequente, ou porque não está fazendo xixi. Então, tem uma situação que a gente chama que apelida, né, de bexiga preguiçosa. Então, é aquela criança que passa, às vezes, horas e horas, não faz o xixi e não sente vontade, né? Às vezes o pai fala, meu filho, tá na hora de fazer xixi, vamos fazer. E a criança, não, mas eu não tô com vontade. Então, isso pode ser sinal também de algum problema ali da bexiga ou do rim que precisa daí ser avaliado, né? Entendi. Doutora, e o que contribui para adquirir esse problema renal? Depende muito do tipo da doença renal, né? Então, tem algumas doenças do rim que vão aparecer por defeitos congênitos, né? Então, a criança já nasce com alguma alteração na formação do rim. Então, às vezes, até pode ver no ultrassom do pré-natal ainda, acontece bastante. As alterações do trato urinário são as mais frequentes encontradas de alteração do ultrassom pré-natal. Então, quando acontece isso no pré-natal, precisa o acompanhamento depois que a criança nasce, né? E algumas coisas dessa parte da bexiga estão relacionadas, às vezes, ao processo do desfraude. Então, às vezes, um desfraude muito precoce ou um desfraude muito tardio também pode facilitar de desenvolver esses problemas da bexiga. Esse problema, ele também pode ser algo ocasionado hereditário? Pode. Existem algumas doenças do rim que são hereditárias, que daí, por exemplo, a doença renal policística, o rim policístico, né? É uma das doenças hereditárias renais mais comuns. Normalmente, essa que é a hereditária, né? Porque a gente tem 2 tipos diferentes, mas o tipo que é o hereditário,
ele costuma manifestar mais na vida adulta, mas na verdade ela já existe desde a criança. Às vezes a pessoa não sabe ainda, vai manifestar os sintomas na vida adulta, né? Mas existem doenças hereditárias sim. Então, rim policístico, doença de Alport, tem algumas que vão ter essa origem genética. E como é que o pai e a mãe podem ir em busca desse diagnóstico, né? Para descobrir que o filhinho, né, ou a filha está com esse problema. E a partir da descoberta do diagnóstico, qual é o tipo de tratamento que deve ser seguido? Vai depender muito do que é a doença renal, né? Nessa parte da bexiga, normalmente o que vai chamar atenção são esses hábitos do xixi, segurar muito xixi, muito frequente, fazer força para urinar, nada disso é para acontecer. Então, quando acontece, tem que conversar com o pediatra, e daí o pediatra, se achar necessário, vai indicar consulta com o nefrologista pediátrico para poder investigar isso melhor, né? A grande maioria das doenças renais são investigadas inicialmente com o exame simples de urina, que é a coleta do copinho, do xixi, né? E com o ultrassom dos rins. O ultrassom é um exame que para o rim é sensacional. Ele consegue ver a formação do rim, o aspecto, se tem pedra, né? Então, normalmente, de início, a gente examina, né? Faz a parte de exame de urina e ultrassom. Olha, você que ligou a televisão agora, a gente está conversando com a doutora Enaira Rocha, ela que é nefropediátrica, nós estamos falando sobre doenças renais, e chegou um momento, doutora, em que o telespectador, ele tem participação especial aqui no nosso programa, que é o momento Doutor Me Consulta. Ótimo. E a gente vai conhecer quem são os participantes de hoje. Tá certo. Chegamos no momento em que você, telespectador, tem participação especial com a gente aqui em nosso programa, no Doutor Me Consulta. E você que está aí nos assistindo, quer participar também? É muito simples. Envie a sua pergunta, sua dúvida por mensagem ou por vídeo, pelo telefone que está aparecendo aí na sua telinha. E vamos para o nosso participante de hoje, que é a Camila, do Cinturão Verde. Vamos para a pergunta dela. Bom dia, Kelly. Eu me chamo Camila, aqui do Cinturão Verde. Sou mamãe da Aurora, de 3 aninhos, e muito preocupada com a saúde dela, como toda mãe. Eu gostaria de saber se essa primeira visita ao nefrologista deve ser a partir de alguma idade, ou se eu devo observar algum sintoma específico nela para a gente começar a fazer isso, e com que frequência essas visitas devem ocorrer. E aí, doutor, me consulta? Então, Camila, na verdade não existe uma idade certa para procurar o nefrologista, né? O pediatra vai encaminhar se ele notar alguma coisa da puericultura que está acontecendo, né? Então, se ele vê que aconteceu alguma coisa diferente, a criança não está crescendo bem, daí ele pode encaminhar para investigação, ou você pode procurar diretamente caso note também alguma alteração da criança. Então, casos de infecção de urina, a criança que faz xixi muitas vezes ou não faz xixi, reclama de dor para urinar, são sinais de que pode precisar de uma consulta daí com o nefrologista. A partir do momento que consulta o nefrologista, na verdade, não existe uma periodicidade padrão. Vai depender daí de cada caso, né? Então, tem crianças que, às vezes, dependendo da doença, a gente precisa ver a cada mês. Tem criança que, às vezes, a cada 6 meses. Então, não existe esse padrão, tá bom? Doutora, nós temos mais um participante, que é o Jefferson, lá do bairro Messejana, e a pergunta é o seguinte: ele diz que ele tem um filho de 2 anos, e a criança nasceu com o rim direito sem funcionar. Ele gostaria de saber se é necessário retirar com cirurgia ou não. Nem sempre. Na verdade, vai depender se esse rim está atrapalhando de alguma forma, né? Então, se a criança está ficando com pressão muito alta que não está controlando com medicação, ou se está fazendo infecção de urina, uma em cima da outra, que também não está conseguindo controlar, daí pode ser necessário retirar esse rim. Do contrário, normalmente a gente deixa ele quietinho lá se ele não está causando problema, tá bom? Mais um participante é a Rebeca, lá do centro, e a pergunta é o seguinte: é normal uma criança demorar cerca de 12 horas para urinar após acordar mesmo sem reclamação de dor? Aquilo que a gente acabou de mencionar, né, doutora? Isso, não é normal, né? O normal é, durante o período do dia, né, enquanto está acordado, urinar em média a cada 2, 3 horas. Então, se isso não está acontecendo, pode ter alguma coisa errada na bexiga, precisa investigar. Daí o ideal é conversar com o pediatra ou procurar o nefropediatra daí para poder orientar, investigar isso melhor.
É isso aí, então você que está nos assistindo, se identificou com o tema, tem uma criança em casa que está, né, demonstrando esses sinais, passando esses sintomas, é importantíssimo você sim ir em busca de um profissional, de um médico, da doutora aqui, Enaira Rocha, que é nefropediátrica. E eu quero agradecer a sua presença aqui em nosso programa, foi uma satisfação recebê-la, e a gente vai ter a doutora aqui outras vezes com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Kelly, obrigada pela participação aqui também. A gente que agradece. Bom, você aí que está nos assistindo, siga a gente nas redes sociais, pelo Instagram, @doutormeconsulta. Participe também com suas perguntas, dúvidas, enviando a sua mensagem, o seu vídeo, pelo telefone que aparece aí na sua tela. E é isso, a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!